Se você ainda não abriu, ouça a leitura. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amém. Oremos. Senhor, abençoe esse momento de estudo da Tua Palavra, edifica as nossas vidas, fortaleça o nosso coração e nos prepara, ó Deus, para sermos mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo, pois essa é a Tua vontade e é para isso que o Senhor nos salvou também. E nós te louvamos, ó Pai, porque temos a oportunidade de refletir sobre essas coisas. Então nos ajude, em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus irmãos, na semana passada eu comecei uma série de estudos. Então no dia que eu for dar os estudos, nós vamos falar desse tema, santidade, baseados nesse livro cuja capa está aí. Na semana passada a gente falou do pecado. Nós falamos da abrangência do pecado, falamos dos efeitos dele, e falamos qual a importância de ter uma visão correta sobre o pecado, certo? E as implicações que isso tem sobre nossas vidas. No estudo de hoje a gente vai falar da santificação. O autor gasta 2 capítulos para falar desse tópico. O primeiro um pouco mais teórico, que a gente vai falar dele hoje, e um pouco mais prático para a semana que vem. Dado o horário, eu acho que a gente vai precisar de uns 3 estudos para abordar os 2 capítulos, pelo menos, certo? Mas a gente vai andar aqui conforme for possível. Bom, introdução ao assunto. Há 3 coisas que, de acordo com a Bíblia, são absolutamente necessárias para a salvação de todo homem e mulher na cristandade. Essas 3 coisas são justificação, regeneração e santificação. Todas se encontram em todo Filho de Deus. A obra de Deus é uma obra completa. Então não existe meio crente. Ou você é crente ou você não é. Então, considerando o estado de pecado da humanidade, do qual a gente falou semana passada, esses que são alvos da graça de Deus, esses pecadores, eles recebem a justificação. O que é a justificação? É ser considerado justo. É ter os méritos de Cristo Jesus aplicado em nossas vidas. De maneira que temos Cristo como aquele que pagou por nossos pecados, de modo que já não podemos mais ser acusados, não porque nós somos bons ou porque somos justos, mas porque Cristo Jesus pagou a nossa conta. Isso é a justificação. Todo crente é um justificado. O que mais? Regeneração. A regeneração é o que a gente tem também como novo nascimento. Uma nova vida é dada a cada um de nós. E com essa nova vida, nós vamos viver uma vida de santificação. Então esse é o tópico que nós vamos abordar. Se nós fomos salvos, a santificação é um processo necessário e com certeza vai ter que ter em nossas vidas, tá bem? Então, em primeiro lugar, a natureza da santificação. O Senhor Jesus realizou tudo quanto é necessário para as almas do seu povo, não somente para livrá-los da culpa do pecado, mediante a sua morte expiatória, mas também para livrá-los do domínio dos seus pecados, conferindo o Espírito Santo aos seus corações. Então a obra de Deus, ela vai além do que livrar do inferno. A obra de Deus é também uma obra de transformação. Deus não nos salvou para vivermos no pecado, mas Ele nos livrou da condenação do pecado e também, por meio do Espírito Santo, age em nossos corações de maneira que a gente tem uma postura diferente diante do mundo e diante das tentações de Satanás, certo? Então, nunca se esquecendo que a salvação é obra de Deus, e uma implicação direta disso é que nós teremos que viver vidas transformadas. Porque nós não somos mais livres do pecado. E Deus não nos libertou do pecado para vivermos nele, mas para vivermos para a glória de Deus, certo? Então, sobre a natureza da santificação, eu quero dizer algumas coisas, com base no livro. Em primeiro lugar, a santificação é o resultado invariável da união com Cristo. João 15,15, Cristo vai dizer, quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Um resultado direto de estar ligado e unido a Cristo é dar fruto. Cristo, ele se compara a uma árvore, e a árvore não é ruim, é uma árvore boa. Se a árvore é boa, por implicação, os galhos têm que dar bons frutos. É o que se espera de nós.
O que operou em nós, meus irmãos, não é qualquer coisa. É uma coisa extremamente poderosa e viva. É a ação de Cristo Jesus em nós. Então, os frutos, eles têm que vir. Quando a gente compra uma coisa boa, a gente quer que ela funcione bem. Por quê? Porque a gente pagou caro e entende que aquilo ali é uma coisa de qualidade e valiosa. Não é assim? Ninguém compra coisa boa querendo que dê trabalho. E a obra de Cristo em nós é uma obra fantástica e maravilhosa. Poderosa. Então, se Cristo é a árvore na qual nós estamos ligados, o fruto tem que vir. Porque Cristo não é como nós. Cristo é poderoso. E Cristo transforma corações. A união com Cristo, que não produz qualquer efeito sobre o coração e a vida, não passa de uma união meramente formal, indigna diante de Deus. Antes, é uma fé morta por estar sozinha. Não é a fé dos eleitos de Deus. A fé precisa vir acompanhada de obras. Não é essa a tônica de Tiago lá na sua epístola? A nossa fé, meus irmãos, ela precisa ser viva. E a vida da nossa fé, ela tem que se manifestar nas nossas práticas. E a igreja presbiteriana tem recebido muitas pessoas que têm ouvido sobre a teologia reformada, até já falei sobre isso aqui. Mas que muitas vezes as pessoas só querem debater teologia, mas a vida não muda. Então, se a nossa teologia não muda a nossa perspectiva a respeito do mundo, é uma fé que não tem vida e que não está firmada em Cristo Jesus. Talvez ela é bem estruturada sistematicamente, talvez não tenha o que se dizer daquela teologia, mas ela não desembocou numa vida prática. Então a nossa igreja ela precisa de doutrina, precisa de instrução, e precisa de uma doutrina que nos leve a apreciar a glória de Cristo e a viver para Ele. Então, essa é o resultado da nossa união com Cristo. Esse é o resultado. Nós temos que ter vidas transformadas, certo? Então, não tem como dizer que estou ligado a Cristo e vivo no pecado. Não tem, certo? A verdadeira santidade, constrange o homem a viver para o Senhor, movido por profundo senso de gratidão pela redenção recebida. Nós não temos que nos santificar para Deus por obrigação. Porque tem vezes que a gente quer enxergar os mandamentos de Deus simplesmente como uma carga que é colocada sobre nós e a gente tem que fazer aquilo. Porque senão eu vou para o inferno, porque senão eu vou ser disciplinado. E muitas pessoas, elas estão na igreja e às vezes até obedecem os mandamentos por medo. E esse não é o motivo adequado para obedecermos. Ninguém tem que estar servindo a Deus e se purificando como se estivéssemos sendo coagidos. Isso tem que ser algo feito com alegria e com gratidão por aquilo que Deus nos fez. Então a pergunta não é só se você tem obedecido, mas sim o que tem motivado a sua obediência. Você tem que estar sendo motivado pela gratidão. Não é pelo medo dos homens. Não é pelo medo do inferno. Mas porque eu sou grato a Deus pelo que Ele fez na minha vida. É uma coisa que acontece naturalmente. O galho ligado a Cristo naturalmente dá frutos. Não é preciso ameaças. Há apenas gratidão verdadeira. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Então é natural, meus irmãos. Nenhum de nós deveria ser levado no empurrão à obediência a Deus. Todos nós deveríamos ter prazer e alegria nessas coisas. Então o pastor não tem que ficar empurrando a igreja. É lógico, é papel dele exortar, dizer o que é certo, corrigir. Mas a igreja não pode ir no empurrão. A igreja tem que ir com alegria e com satisfação. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Segunda coisa. É uma consequência inseparável da regeneração, ou seja, do novo nascimento. 1 João 3,9 diz: esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Se nós nascemos de Deus, nós temos que viver a vida de Deus. Certo? Olha o que o autor vai dizer. Aquele que nasceu de novo e foi feito uma nova criatura, recebe uma nova natureza e um novo princípio.
e passa a viver uma nova vida. Nós vimos semana passada que o pecado é um guia, que guia os homens em todos os seus passos. E eles agem conforme aquela natureza, porque aquilo ali é o que conduz a vida deles. Se estamos regenerados e um novo princípio foi colocado em nós, o que se espera é que nós vivamos conforme esse princípio. E a pergunta é se o princípio de Deus tem se manifestado em nossas vidas ou não. Se Deus tem guiado as nossas vidas ou não. Então nós temos que viver vidas transformadas por causa do princípio que age em nós. O que nos move não é mais a nossa carne. O que nos move não é mais Satanás. Porque não somos mais escravos nem de um nem de outro. Nós somos agora servos de Cristo. E é Ele que nos move. E é Ele que conduz o nosso coração por meio do seu Espírito Santo à obediência. Então nós temos que viver de acordo com o princípio que está presente nas nossas vidas. Terceira coisa, a santificação, ela é uma evidência da presença do Espírito Santo. Gálatas vai falar do fruto, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, e aí continua a lista. Olha o que ele vai dizer. O Espírito nunca jaz dormente e ocioso numa alma, mas sempre torna a sua presença conhecida pelo fruto que faz brotar no coração, no caráter e na vida. Quando alguém usa drogas, aquilo ali começa a ter efeitos em toda a vida dela, não é verdade? A vida dela é transformada. Alguém exagera no álcool, aquilo ali começa a ter efeitos na vida dela. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo e habitados pelo Espírito Santo de Deus, aquele Espírito Santo ele tem efeitos nas nossas vidas. É por isso que Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Porque o encher-se do álcool traz consequências para o corpo. E o encher-se do Espírito Santo também traz consequências. Então tem que haver consequências. O Espírito não pode estar em mim e eu acreditar que o Espírito Santo está adormecido. Ele está agindo. Ele está me movendo. Ele está me guiando. Quarta coisa. A natureza da santificação também a santificação é um sinal seguro da eleição divina. Efésios 1,4 diz que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Nós cremos na eleição, que Deus nos escolheu soberanamente. Mas Deus não nos escolheu soberanamente para a gente ficar simplesmente se gabando disso e se entregando ao pecado. Porque o Deus que nos escolheu para que vivamos vidas de pureza e de santidade. Está dentro do propósito eletivo de Deus que nós vivamos vidas transformadas. E ninguém pode abrir a boca para dizer que é um eleito de Deus se está escravizado pelo pecado e escravizado pela própria carne. Então, se você está sendo entregue ao pecado, escravizado, dominado por ele, no mínimo você deveria repensar a respeito da sua fé, para saber se é uma fé verdadeira ou não. É bem verdade que nós pecamos. É bem verdade que muitas vezes nós caímos. Mas se o pecado é aquilo que nós de fato amamos, nós temos que repensar a nossa fé. Não é à toa que, dependendo do caso, a igreja, ela exclui membros da igreja. Por quê? Porque pelo menos a vida daquela pessoa não está demonstrando que ela foi salva. E se ela se mostra irredutível e incorrigível, ela tem que ser retirada da igreja. Mas não quer dizer que ela vai para o inferno, porque talvez ela se arrependa e um dia volte. A gente não vê o coração. A gente só consegue ver as obras. Mas como eu falei agora há pouco, se o Espírito Santo está em nós, as obras têm que aparecer. É um resultado direto. Olha o que ele fala. Não nos é concedido neste mundo estudar as páginas do livro da vida, ou seja, saber quem é salvo de verdade ou não, a fim de verificar se os nossos nomes estão ali. Mas se há algo claro
e indubitavelmente ensinado acerca da eleição é o seguinte: as mulheres e os homens eleitos podem ser conhecidos e distinguidos pelas suas vidas santas. As nossas vidas são um critério de avaliação se nós somos salvos ou não. É bem verdade que esses critérios eles são falhos, porque o homem só enxerga o exterior, não é verdade? E somente Deus enxerga o coração. Mas é um critério que a gente usa para avaliar se o irmão deve ou não continuar dentro da igreja. Porque se ele vive entregue ao pecado, ele está dando sinais visíveis de que não ama a Deus e que não foi regenerado. Olha o que ele vai dizer aí. Naturalmente, é difícil saber o que as pessoas realmente são. E muitos daqueles que exibem religiosidade externamente, na realidade podem ser hipócritas de corações apodrecidos. Mas onde não há, pelo menos alguma aparência de santificação, podemos ter boa margem de certeza de que também não há eleição. Ou seja, a gente olha para aqueles que estão obedecendo, para nós mesmos, e ali a gente pode imaginar que é salvo, mas talvez pode se enganar. Mas não é porque a santificação é um critério perfeitamente confiável para nós, não quer dizer que a gente pode desprezá-lo. Porque o que se espera é que a gente enxergue algum fruto de santificação na vida daqueles que dizem que são eleitos de Deus. Resumindo, a santificação não é um critério 100% confiável, mas ele é válido. Porque, como eu já tenho reiterado, o Espírito Santo tem que gerar fruto na vida da gente. Fui claro nisso aqui que eu falei? Então, tem muita gente religiosa que vai para o inferno? Tem. Tem muita gente que vai passar a vida toda conosco, que a gente vai admirá-la, e ela vai passar o resto da vida na igreja. O funeral dela vai ser na igreja. Talvez ela vai ser elogiado na igreja, pela vida que ele teve. Mesmo assim, talvez não estará no céu como a gente pensa. E a mesma coisa pode acontecer com a gente. Mas isso não muda o fato de que a santificação não pode faltar nas nossas vidas. Eu fui claro? Sim? Próxima coisa. A santificação é algo que sempre será visto. Uma pessoa verdadeiramente santificada pode ser tão humilde que nada veja em si mesma, senão fraquezas e defeitos. Mas independentemente de ter consciência disso ou não, os outros sempre verão nele um tom, um gosto, um caráter e um hábito de vida diferente dos outros homens. A pessoa santa, meus irmãos, não é aquela que se enxerga como pura e perfeita. Mas por mais simples que a pessoa seja, se a gente olhar bem, a gente vai ver a ação do Espírito Santo na vida dela. O problema é que a gente às vezes se deixa levar muito pela vista. Aquela pessoa cheia de atitude, aquela pessoa cheia de religiosidade, e a gente olha para ela e fala, ali está um crente de verdade. Não é? Quando na verdade tem aquele irmão que está caladinho, não fala quase nada, não aparece na igreja, mas se você olhar com atenção, você vai enxergar o temor de Deus. Você vai enxergar a apreciação que aquela pessoa tem por Cristo, por meio do bom testemunho dela. Então não se esconde a candeia. Se há luz em nós, essa luz será vista. O problema é que a gente se esforça tanto para mostrar a nossa própria luz para os homens e acaba passando uma imagem falsa. Mas mesmo o crente mais humilde, ele irradia alguma coisa de Cristo Jesus. Isso você pode ter certeza. Então a gente não precisa ficar se esforçando para mostrar a santidade. Se ela há de fato em nossa vida, ela vai ser vista, porque isso não pode ser escondido. Porque o Espírito Santo de Deus está agindo em nós. Vocês entenderam isso? Então o nosso esforço não é para mostrar a santidade. É para se esforçar para ser santo. Tentar não ser visto. Mas ainda assim, não vai ser possível esconder essa pureza do nosso coração. Porque isso vai ser visto pelos homens. Tudo bem até aqui? O que mais?
A santificação é algo pelo qual todo crente é responsável. A palavra de Deus sempre dirige os seus preceitos a crentes, considerando-os responsáveis como quem prestará contas de suas próprias vidas. Deus nos deu uma vida e nós temos que saber que essa vida ela foi dada soberanamente e que ela não pode ser perdida. Mas isso não muda o fato de que Deus cobrará de nós o modo pelo qual nós temos conduzido as nossas vidas. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Crer na salvação soberana de Deus não pode ser desculpa para uma vida cristã relaxada, porque nós temos responsabilidades diante de Deus. Deus há de cobrá-la de cada um de nós. Tá certo? 7º lugar, a santificação é algo que admite crescimento e graus de intensidade. Em relação ao anterior, meus irmãos, a salvação não é responsabilidade nossa, é de Deus, mas a santificação é nossa. No que diz respeito à salvação, não se é mais salvo e nem menos salvo. Mas eu posso ser mais santo ou menos santo. Olha o que ele diz aí. O homem pode seguir um passo após o outro em sua santidade, estando muito mais santificado em um período da sua vida do que em outro. Nós somos assim, meus irmãos. Às vezes nós estamos num dia totalmente dedicados, empenhados, esforçados em oração. Passar dias e semanas assim. E de uma hora para outra nós somos assaltados pelo nosso próprio coração. E no outro dia já estamos como terra seca. Talvez porque caímos em alguma tentação, seja de qual ordem ela for. E em um dia nós estávamos exultantes, em outro dia nós já estamos vacilantes, questionadores, duvidosos, temerosos, sendo assediados pelo nosso próprio pecado. Então nem todo dia é um dia igual. Então tem dia que nós estamos em melhor situação e tem dias que estamos na lama. Estamos no chão. Em um dia eu posso estar aqui pregando, dando estudo para vocês, e daqui a um dia estar sendo disciplinado. Isso pode acontecer. Isso não quer dizer que eu não sou salvo. Deus me livre de cair a esse ponto. Mas a verdade é essa. Em hora nosso coração está mais puro, em hora ele está menos puro. Em horas eu estarei crescendo, em outras horas eu estarei definhando. Quando eu falo em definhamento, não pense somente em pecados escandalosos. Pense na sua leitura das Escrituras, no seu estudo da palavra. Tem épocas que a gente se esforça, a gente lê, a gente ora, a gente busca. Aí tem dias que a gente não quer saber de nada, a gente começa a murmurar, a gente começa a questionar, a gente começa a achar justificativa para não se esforçar, e por aí vai. Então isso aqui é uma realidade na vida de todo crente. Então saber que nós temos o dever de nos santificar não pode nos tirar a noção de que às vezes a gente não vai estar tão bem como deveria estar. Certo? Os mais dedicados santos de Deus, ou seja, aqueles que se esforçam para se santificar, terão alguma coisa em suas vidas. O que é? Eles perceberão mais, ou seja, terão mais percepção a respeito das coisas espirituais. Conhecerão mais a Deus, sentirão mais, porque estarão mais sensíveis à orientação do Espírito Santo, farão mais pelo reino, porque serão mais empenhados, arrependem-se mais, porque estão mais sensíveis para enxergar a sua própria sujeira, porque é isso que o pecado faz, meus irmãos. Ele vai deixando a gente anestesiado. Se um dia eu erro e não dou atenção para isso, eu sinto um pouco de culpa. Se eu continuo no pecado, eu começo a achar que isso é certo e eu estou fazendo aquilo que é justo, negando tudo aquilo que eu creio e que eu entendo. E é por isso que é necessário ter diligência na nossa vida espiritual. Então, quanto mais nós nos esforçarmos para nos santificarmos, mais sensíveis nós estaremos para o pecado. O que mais que ele vai dizer aí? À medida que prosseguem na vida espiritual, na proporção em que se aproximam de Deus em sua caminhada cristã. Então, a santificação em nossas vidas, em resumo,
torna-nos mais sensíveis a Deus, aos seus preceitos e às suas repreensões. E assim é que nós devemos viver. Nós temos que viver cada dia mais com graus maiores de intensidade na nossa santificação. É bom que você não enxergue a sua própria santificação, mas é bom que você se esforce para que você progrida. Porque se a gente começar a enxergar demais a nossa santificação, a gente começa já a pecar o pecado do orgulho. Então a gente anda com essa linha tênue. Temos que buscar ser melhores a cada dia. E a cada dia que a gente busca ser melhor, a gente se sente pior e mais pecador. Tudo bem até aqui? Prosseguindo. 8ª coisa. A santificação é algo que depende do uso diligente dos meios bíblicos, que a gente chamaria de meios de graça. Esperar que um crente possa adquirir uma boa medida de santidade, quando não se mostra diligente na leitura da Bíblia, na oração e no uso apropriado do domingo, seria o mesmo que esperar que o agricultor possa prosperar, contentando-se em semear o seu campo sem nunca se importar com ele até o tempo da colheita. É preciso limpar o campo depois que ele é semeado. Eu gostava de plantar feijão na minha casa e de vez em quando tinha que sair limpando para não deixar o mato tomar de conta. Caso contrário, aquele mato tomaria o vigor que era para ser dedicado aonde? Para os pés de feijão que eu plantava. Da mesma forma, meus irmãos, a vida cristã, ela nos foi dada. A semente foi plantada. Mas nós temos a responsabilidade de nos dedicar àquilo que Deus mesmo nos deu, para que a gente se fortaleça. Aí, às vezes, a gente está ali triste, cabeça baixa. Eu estou tão desanimado. Eu estou tão fraco. Talvez está fraco porque não tem se esforçado, porque não tem orado, porque não tem guardado o dia do Senhor, porque não tem buscado a sua palavra por meio da leitura, da meditação, por meio da pregação. Então, às vezes, a gente usa a nossa fraqueza como desculpa para não se esforçar. Quando, na verdade, nós temos que dar aquela sacudida em nós mesmos e dizer, olha, eu tenho que mudar de vida. Se você está fraco, você tem que usar os meios que Deus te deu. Nós tivemos a ceia do Senhor e esse é o meio de graça que nós temos para que sejamos fortalecidos em nossa fé e no nosso coração. Certo? Então, façamos o uso diligente dos meios que Deus nos dá. Deus opera através de meios e Ele nunca abençoará uma alma que finja ser tão elevada e espiritual que possa dispensar esses exercícios como se eles fossem desnecessários. Quer crescer na graça de Deus? Quer se parecer mais com Cristo Jesus? Use os meios que Ele te deu. Essa Bíblia que você tem na mão foi Deus que te deu. Foi Ele que preservou ela, para que hoje você tenha. Não para você deixar ela empoeirada, mas para que você a leia. Para que Deus levantou homens com dons para ensinar e para pregar? Foi para ele ficar falando sozinho aqui? Não, foi para edificar a vida da igreja, para que você seja fortalecido e se sinta animado para servir a Deus. Para que Deus separou um dia para o seu louvor e para a sua glória, mais do que todos os outros, que é o domingo, o dia do Senhor? Para que a gente cesse todas as nossas ocupações. Mais do que qualquer outro dia, nós colocamos o nosso coração nele. E saibamos que Ele é o fim de todas as coisas. Que todo o trabalho, o estudo que você tem, só existe para um propósito, para a glorificação do nome de Deus. Use os meios de graça que Deus tem te oferecido. Não dispense as oportunidades que Deus te dá. Seja nas reuniões de culto público, seja nas reuniões das sociedades internas. Todas essas são oportunidades que Deus te dá de crescer na graça. E a pergunta é, você tem valorizado ou não cada uma dessas coisas? Certo? Prosseguindo. A santificação é algo que admite crescimento e grau de intensidade. A santificação é algo que não impede que um homem experimente intenso conflito espiritual interior.
aquela luta no íntimo, no coração, entre a carne e o espírito, da qual Gálatas vai falar. Se você é salvo, não quer dizer que você não tem luta contra as tentações da carne. Às vezes, se você souber que o irmão está lutando contra um pecado, a tendência que a gente tem é de desprezar ele e achar que ele é fraco. Quando, na verdade, nós temos que saber que cada um de nós tem lutas interiores aqui, que só nós mesmos sabemos. Eu não sei quais são as batalhas que o Igor está travando nesse momento no coração dele. Vocês não sabem quais as lutas que eu estou travando dentro do meu coração agora. E às vezes a gente tem medo de falar essas coisas com medo de ser mal interpretado. Quando na verdade cada um de nós tem as suas próprias lutas e as suas próprias batalhas. E às vezes a gente nem quer se aconselhar uns com os outros, porque a gente tem medo de descortinar o nosso coração. Porque a gente quer sempre deixar guardados os podres que nós temos para nós mesmos. Então é importante o aconselhamento mútuo. Que irmãos se edifiquem uns aos outros. E que cada um de nós olhe para o pecado ou as tentações que o nosso irmão tem sofrido, enxergar aquelas como tentações que nós também sofremos. Que todos nós estamos em guerra e todos nós estamos em conflitos. De maneira que se você sabe que o seu irmão está numa batalha contra um pecado, que não seja você aquele que vai apontar o dedo, mas que seja você aquele que vai ajudá-lo a lutar contra aquelas coisas. Fui claro? Nós temos que ajudar uns aos outros. Enxergar quais são as batalhas uns dos outros e ajudá-los. Então o irmão olha para o outro, vê que ele está fraquejando numa área, ao invés de apontar o dedo, ao invés de contar para outro irmão, deveria ser aquele que chega para perto dele e dizer: meu irmão, estou vendo que você está com dificuldade nisso aqui. Você está tendo lutas, eu também tenho. Então vamos combater esse pecado, vamos orar, vamos nos edificar, tá certo? Uma última coisa que eu quero falar aqui, para não estourar, né? O verdadeiro crente é alguém que não apenas desfruta de paz em sua consciência, como também experimenta guerra no seu interior. Em nós, meus irmãos, há um misto de paz e de guerra. A paz é saber que fomos perdoados. A paz de saber que mesmo sendo falhos, Deus nos ama e já pagou todos os nossos pecados. Mas também há um sentimento de guerra, de luta contra nós mesmos. Paulo vai falar no capítulo 7 de Romanos: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha. Se você não está se sentindo em guerra, há um problema. Veja, se você não tem paz, isso é um problema. Porque talvez você está confiando em você mesmo. Se você não está em guerra, é um problema. Porque talvez você está acomodado com o pecado. E aí nós temos que andar com essa dupla aí. A paz e a guerra. Não é fácil, mas é o que nós temos que fazer. Certo? No próximo domingo que eu for dar o estudo, eu quero terminar isso aqui e entrar no outro assunto que, na verdade, é o mesmo tópico da santificação, onde a gente vai dar exemplos mais práticos de tudo isso que eu estou falando. Alguma pergunta ou acréscimo? Não? Então vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo estudo que nós tivemos. Nos leva, ó Pai, a refletir a respeito da nossa vida, da nossa fé, da nossa prática, do modo como temos conduzido a nós mesmos. Não nos deixe à mercê, ó Pai, dos nossos próprios erros, mas por meio da Tua palavra, do Espírito Santo do Senhor, exorta-nos a Te servir e a amar-Te e a viver cada dia mais perseguindo a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ser propício a nós, te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.